estão os memes da Copa hoje em dia? O meme do cara gritando chama Fernand Hibert e foi uma comemoração num jogo do Brasil contra a Colômbia. E hoje em dia ele tá assim. É professor numa faculdade e todo dia se vê num post da internet, mas não acha ruim. O psicopata do Hexa viralizou em 2018, mas ele, na verdade, é russo e se chama Yuri Torsky. E o meme ficou tão famoso que ele aprendeu a falar português e conseguiu até tirar um CPF brasileiro. Por fim, o velhinho da taça viralizou em 2014 por causa do 7-1. O nome dele é Clovis e ele assistiu o Brasil em 7 Copas, mas infelizmente faleceu em 2015. Eu fiz uma música pro Brasil ganhar o Hexa. Chefe, ele nem viu, é feriado não oficial, o Brasil sumiu. E muita gente me perguntou como eu fiz isso. Eu tinha muitas ideias do que queria na letra, qual era a vibe, mas não sabia como estruturar isso numa música de verdade. Mas tem Google Gemini pra isso. É só mandar um prompt pra ele falando todas as suas ideias. Pode ser a letra completa ou, como no meu caso, a vibe do que você quer. Mandei alguns termos que não podem faltar e, obviamente, especifiquei pra ser um funk carioca. Foi super fácil e o resultado ficou genial. E o Gemini é patrocinador da seleção brasileira, então eu tenho certeza que isso só vai aumentar as chances ainda mais. Então cria sua música com ele e posta com a hashtag Seleção Gemini, porque eu vou comentar nos melhores. Quando alguém é atropelado num filme, eles cortam muito rápido e trocam o ator por um boneco. E se você parar o filme na hora certa, você vê essa troca bem bizarra. Como gravavam essas cenas bizarras antes dos efeitos especiais? Essa transição não tem nenhuma computação e foi feita só com maquiagem e filtros coloridos. Quando a gente vê algo com uma lente vermelha, tudo que é vermelho na cena some. Mas quando a gente vê essa mesma coisa com uma lente azul, dá pra enxergar tudo que é vermelho. Esse visual assustador foi feito só com maquiagem vermelha. E no começo da cena, tudo era gravado com uma lente vermelha, então não dava pra ver ela. Só que na hora que eles tiram essa lente, a gente passa a enxergar a maquiagem e ela se transforma. Como hackear o seu corpo? Se você precisar fazer xixi, mas estiver numa situação que não tem como, aperta esse lugar atrás do seu joelho. A vontade vai diminuir. Se alguma coisa entrar no seu olho, não coça, porque vai ficar pior. Puxe os seus cílios com cuidado e o negócio provavelmente vai sair. Por fim, dizem que se você tomar suco de maçã antes de dormir, vai ter sonhos lúcidos muito loucos. Como Michael Jackson desafiava a gravidade. Ele era a única pessoa que conseguia fazer esse passo. E todo mundo ficava em choque quando via. Mas o segredo, na verdade, tá nos seus sapatos. Eles parecem normais, mas na verdade tem 2 buracos escondidos na sola, que enganchavam em 2 pregos que prendiam ele no chão. Como o som de desenhos animados é feito? O som do seu siriguejo andando é literalmente o som que um caranguejo faz enquanto anda. A perninha batendo. Ratatouille cozinhando é a mistura de vários instrumentos musicais, que de alguma forma fica perfeitamente igual ao som de talheres. Já esse som foi feito literalmente destruindo um carro de verdade. O cara pegou o próprio carro e quebrou o motor até sair esse som. Levou o trabalho um pouco a sério demais. Por fim, pro som de soco de Kung Fu Panda, uma mulher teve que socar uma almofada várias vezes. Como os animais bebem água? Girafas. Elas precisam fazer um esforço enorme, se arreganhar inteira só pra beber uma gotinha de água. Já a lesma só suga a gota e pronto. O sapo bebe água pela pele. Eu não faço a mínima ideia do que esse animal tá fazendo. O elefante não bebe água pela tromba. Ele chupa água com ela e depois solta na própria boca, tipo um canudo. E, gente, eu ainda não superei o sapo. O que ele tava fazendo? Meu santinho Jesus Cristo amado! Pra chorar de mentira nos filmes, os atores usam esse treco. E dizem que faz o seu olho arder tanto que você não consegue não chorar. E aí eu comprei um pra testar. É só passar e... funciona, tá, gente? Funciona. Como as pessoas há 100 anos achavam que 2026 ia ser? Pra eles, a gente não ia andar de carro, só de avião. E as pessoas iam conseguir conversar a quilômetros de distância. Pelo menos isso acertaram. Pra eles, doenças não existiriam mais. E como visto em 2020, não rolou. Também achavam que todo mundo viveria mais de 100 anos e pessoas com 75 seriam basicamente adolescentes. Também previram que crianças e adolescentes seriam tratados como adultos, tendo as suas opiniões respeitadas. Como você acha que vai ser daqui 100 anos? Essa menina tinha certeza que o professor não lia suas redações. E pra testar, escreveu coisas absurdas no meio do texto. Sua esposa te trai. Todos os alunos te odeiam. Você tem bafo. E entregou sem falar nada. Uma semana depois, ela recebeu a resposta do professor. Sua redação tá ótima. Continue com um bom trabalho. Abraço. Muita gente me vê na rua, mas não fala comigo porque não tem certeza se sou eu. Então vamos resolver isso hoje. Se você vê alguém na rua e achar que sou eu, faz isso aqui. Se eu fizer de volta, sou eu mesmo. E se olharem estranho, é porque não sou eu. Isso aqui é um microscópio. Agora, uma salsicha. Ok. O que é isso, preto? Ai, mano, que nojo, véi. Cara, esse cabelo é meu, né?
É meu, o cabelo. Se Deus quiser. Agora o meu cabelo, meio feio, né? Curti não. E comenta se você sabe o que é isso aqui. Dá pra ter super memória? Cientistas descobriram que sim, ou que pelo menos dá pra melhorar muito a sua. E um dos jeitos de fazer isso é desenhando. Isso porque desenhar estimula várias áreas do seu cérebro ao mesmo tempo e te deixa mais criativo, já que pra desenhar você precisa resgatar várias memórias e referências da sua vida inteira. E só por isso saem coisas assim. E agora a Faber-Castell quer descobrir a sua história com a arte e te ver exercitando a sua memória. E você pode ganhar prêmios com isso, porque tá rolando o concurso Descobrindo Minha História. Pra participar é só criar um desenho autoral, feito à mão e sem usar IA, que represente a sua história com a arte. E enviar o seu desenho pelo formulário da descrição. Ah, e posta ele com a hashtag Descobrindo Minha História, marcando a Faber-Castell, que eu vou lá comentar em todos. 10 pessoas vão ganhar o prêmio surpresa. Então, leia o regulamento no comentário fixado pra saber todas as regras. O resultado sai no dia 30 de abril nas redes oficiais da Faber-Castell. Como ver as veias dos seus olhos que o seu cérebro ignora? Primeiro, tampa um olho. Depois, liga a lanterna do seu celular e coloca do lado do seu olho. E vai mexendo de cima pra baixo algumas vezes. E aí você vai ver a sombra das veias dos seus olhos. Parecido com isso aqui. Crianças que faltaram na aula e coisas bizarras aconteceram. Esse menino de 9 anos foi com o pai assistir um jogo do seu time favorito. Mas pra não levar falta, ele mandou um bilhete falando que o menino tava doente e não poderia ir. Tava dando tudo certo até o time fazer um gol. Porque o menino comemorou tanto que passou na TV nacional ao vivo. Aí a escola descobriu e tentou suspender ele. Já ele queria faltar pra ficar jogando e resolveu falsificar um bilhete dos pais. Só que ele não sabia escrever muito bem e a escola logo percebeu que era mentira. Só que postaram o bilhete na internet e ele viralizou, virando o maior meme do ano. Crianças que usaram 100% do cérebro. Na lição de casa, um menino tinha que desenhar 11 objetos. Ele então foi lá e desenhou 11 círculos. No dia seguinte, a professora viu e falou que ia dar 0, porque círculos não são objetos. Aí ele disse que eram 11 pregos vistos de cima. Tirou 10. Numa prova, ela tinha que escrever o nome das formas geométricas, só que ela não sabia nenhuma. Aí ela literalmente deu nome pra elas. Se parar pra pensar, ela não tá errada. Esse menino queria colar numa prova, mas não sabia como. Só que ele lembrou que os professores deixavam eles usarem brinquedos de ansiedade durante a prova. Aí ele simplesmente carimbou a cola no cubo. Errado, extremamente. Gênio, também. Por fim, esse menino tava de castigo e tava proibido de colocar os pés pra fora de casa. Aí ele fez isso. Crimes que você pode cometer em outros países. Na Suécia, se você for preso, pode tentar escapar. Lá, isso não é crime, porque eles acham que tentar fugir é um instinto natural. Mas na França, se você roubar comida por estar com fome, isso não é crime. Mas só se isso for o seu único jeito de sobreviver. Por fim, na Suíça, baixar filmes pirata é 100% legal. Você pode baixar o que quiser pra uso pessoal, porque pra eles isso é acesso à cultura. Ladrões mais gente boa. Na Itália, um cara invadiu um restaurante de madrugada, mas ao invés de roubar dinheiro, ele só foi até a cozinha e preparou uma pizza pra ele. Depois lavou a louça, inclusive a que já tava lá quando ele chegou, e foi embora. Já em 2025, um cara roubou um carro de um estacionamento, mas enquanto fugia, percebeu que tinha um bebê dormindo dentro do carro. Ele então levou o bebê até a polícia e quando a mãe foi buscar, deu uma bronca nela por ter largado a criança sozinha. Esse menino postou um vídeo falando que se chegasse a 200 mil seguidores, faria qualquer coisa que o comentário com mais likes dissesse. Só que o vídeo viralizou e em um dia ele conseguiu. E o comentário era: viaje pra Tailândia, aprenda o idioma e treine Muay Thai por 1 ano e meio. Entre no UFC e ganhe todas as suas lutas. E depois de anos se aposente. E diga numa entrevista que o motivo disso tudo foi esse comentário. E apesar de parecer maluquice, o menino realmente começou a treinar. E depois de 43 dias, ele desistiu. Coloca os seus dedões aqui e não tira até o fim do vídeo. Porque por dia, uma pessoa rola o equivalente a 90 metros no feed, que é basicamente a altura da Estátua da Liberdade. Por dia! Então os seus dedões precisam descansar. Deixa ele aí até o fim do vídeo. Por ano, você vai rolar a altura de 4 Montes Everest no feed. Então, parabéns pro seu dedão. Descobriram uma nova personalidade. Todo mundo sabe o que é introvertido ou extrovertido. Mas agora descobriram os outrovertidos, que são pessoas que gostam de socializar e que têm amigos, mas que não sentem a necessidade de encaixar num grupo. Preferem ter conversas profundas e ao mesmo tempo também gostam muito de ficar sozinhas. Dia 4, cumprindo o desafio só porque um estranho duvidou. Hoje eu preciso colocar um livro no lugar público com um bilhete dizendo: pode pegar e ler. Espero que goste tanto quanto eu. Só que pra deixar mais interessante, eu encapei esse livro pra ninguém saber qual é. E deixa nos comentários qual livro você acha que eu botei. Dia 5, cumprindo o desafio só porque um estranho duvidou que eu faria: mudar o idioma do meu celular por 1 hora inteira e tentar sobreviver usando os aplicativos normalmente. Eu escolhi japonês e eu tenho certeza que eu vou me arrepender. O problema é que eu fiz isso enquanto gravava esse vídeo. Eu pedi ajuda pro meu marido, mas ele também não entendeu nada. E eu simplesmente não faço ideia de como volta ao normal. Pelo menos eu vou usar um pouco menos o celular. Os
cachorros realmente amam os donos ou só usam a gente por comida? Resolveram testar com 80 cachorros. Uma hora eles cheiravam o suor de um completo estranho e outra o suor dos seus donos. Na hora que eles cheiravam os donos, uma parte do cérebro ativava na hora, que se você comparar com o cérebro humano, é a mesma região que ativa quando a gente pensa em alguém que a gente ama. Mas fica mais doido, porque eles também descobriram que quando o seu cachorro olha pra você, ele libera ocitocina, que é literalmente o hormônio do amor.